Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da série O Ano das Oportunidades, né? As 12 aulas, e eu te convido sempre no começo do vídeo a assistir às 12 para trazer uma completude do que nós estamos entregando aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, curta. Nós precisamos disso para crescer do lado de cá. E você também se serve disso, crescendo daí, através do transbordo, da aula sobre transbordo, você vai entender sobre isso. Vamos lá, agora eu vou falar com vocês sobre as leis do amor. Gente, é muito interessante que nós nos colocamos em família e queremos que tudo flua muito bem, mas nós não tivemos, nem na escola, nem em lugar nenhum, alguém que nos ensinasse como amar. É importante observar que não basta simplesmente amar. O amor por si só não basta. Esse amor precisa de uma forma para acontecer. Esse amor precisa ter uma atitude, precisa ter um posicionamento. E quando a gente precisa entender sobre amor, nós precisamos olhar para quem é amor. Deus é amor. E por amar o mundo de tal maneira, ele teve uma atitude de entregar o Filho para nossa salvação. Perceba, por que eu preciso entender esse conceito? Para eu entender primeiro que o amor, ele precisa de uma atitude, de um movimento dentro de um sistema que funciona de um jeito que nós não compreendemos. Por exemplo, dentro da sua logística, da sua lógica, da sua razão de amor, passa pela sua cabeça entregar o seu filho por conta de outras pessoas? Não passa. Mas existe um sistema que vai muito além do nosso entendimento humano, que tem uma forma de funcionar e que fez com que as coisas e a história de Adão até nós fosse como foi. Eu preciso então, para usufruir dessa lei do amor, entender como ela funciona aqui no nível humano, trabalhando corpo, alma e espírito, a partir dessas três leis, para que eu consiga me relacionar bem comigo mesmo, com os meus familiares, cônjuge, filhos, com os pais. Então, olhar para essa lei, entender como que a vida funciona no amor é importante para eu largar de ficar num lugar que não é meu. Porque quando eu vou para um lugar que não é meu, eu atraio dores e problemas para minha vida. Então, vamos lá. A lei do amor, ela se divide em três. São três: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Hierarquia traz para você que quem veio primeiro é maior. E aí eu te chamo lá na palavra. Maior é aquele que serve. Então percebe, quem veio primeiro é maior. Deus, Jesus, depois Adão, depois Eva, até chegar aqui onde nós estamos. Para entender como funciona corpo, alma e espírito e como essa lei rege todas as coisas, é necessário que você ative o sininho da fé aí para você compreender que nós somos uma única alma. Que louco isso, né? Com vivências diferentes. Foi um sopro de vida, gente. Deus não sopra em cada pessoa que nasce. Ele deu um sopro sobre o homem e aqui estamos nós, milhões e milhões de anos depois. Então, eu preciso olhar para isso com muita responsabilidade, para saber que pessoas vieram antes de mim, sofreram, pagaram preço, tiveram renúncias. Mulheres, imagina você quantas mulheres foram estupradas, abusadas, negligenciadas, quantas mulheres sofreram ao longo da história, 100 anos, 200 anos atrás, para que hoje a história para a mulher, pelo menos aqui no Brasil, fosse leve como é. Existe muito peso ainda, existe ainda uma cultura muito negativa para a mulher, não estou indo contra isso, mas nós já avançamos demais. E você consegue olhar para esse passado e perceber quantas mulheres sofreram e garantiram que de alguma forma a vida chegasse até você? Hierarquia é olhar para isso. É olhar para o seu pai e para sua mãe e entender que eles são maiores do que você e pronto. Mesmo que talvez o seu pai ou a sua mãe dependa financeiramente de você, mesmo que talvez a sua mãe ou o seu pai seja doente, esteja acamado e você precisa dar a sopinha na boca, dar banho, ainda assim ele é maior. Você precisa olhar para a vida com essa gratidão, tendo respeito por essa hierarquia. Veio antes, é maior.
Então vamos respeitar isso? Você vai perceber como parar de querer mudar o seu pai, sua mãe, é importante e extremamente relevante para o seu sucesso. Porque você olha para a vida e aceita como foi. Tá tudo certo, ninguém te deve nada e é daqui para frente. Outra lei que eu quero falar com você é sobre a lei do amor, do equilíbrio. Todas as relações precisam ser equilibradas. O dar e receber precisa ser equilibrado. Você não pode, por exemplo, sair doando o seu serviço para todo mundo, porque quem recebe não valoriza, porque ele não deu para receber. Já percebeu isso? Quando você vai lá e faz de uma forma gratuita, as pessoas não dão o devido valor, porque quando você cobra, você percebeu quando a pessoa paga caro por algo, ela valoriza, ela protege, porque o pagamento, a energia do dinheiro é uma energia de vida. A pessoa, para levantar aquele dinheiro, ela empenhou a vida dela para conseguir aquele dinheiro, deixando os filhos em casa, deixando na creche, vai lá. Percebe que ela entrega a vida para trabalhar, para ter um dinheiro para promover a vida. Então, quando a pessoa vem e paga pelo seu trabalho, e aqui a gente lembra lá do vídeo de bloqueio de escassez, quando a pessoa paga pelo seu trabalho, ela está entregando a energia da vida dela para você. É importante que você dê e receba de forma proporcional. Que seja uma entrega de vida e um recebimento de vida no dar e receber. Nas relações entre casal também, o dar e receber precisa ser muito, muito respeitado. Ah, e o equilíbrio, foi bom eu lembrar disso aqui agora. O equilíbrio dos pais para o filho, ele acontece como uma corrente que vai derramando essa água de prosperidade. Porque dos pais para nós não há o equilíbrio do dar e receber. O equilíbrio nessa forma é que maior é o que serve. Então os pais sempre vão servir seus filhos. Os pais sempre vão entregar vida, entregar amor, entregar abundância, entregar prosperidade, conduzir para o sucesso. Essa é a função de um pai e de uma mãe. Se você, aí na sua rotina, está criando seu filho e fala, não, estou criando para que lá na velhice eu tenha uma recompensa, você está bloqueando um monte de energia positiva da sua vida. Você cria filhos apenas para promover a vida. Filho não deve nada para os pais. Agora, quando um filho é criado em amor e por gratidão, o filho decide, estou falando disso num relacionamento saudável. Os pais não cobram nada dos filhos, mas o filho que ama e tem gratidão por tudo que recebeu, decide por gratidão transbordar na vida dos pais. É diferente de, meu pai me criou, eu tenho obrigação de fazer isso por ele. E é inclusive atrai escassez se você estiver tendo uma família e pensando em ganhar dinheiro para comprar a casa dos seus pais. Para tirar os seus pais do aluguel, primeiro do que a sua esposa e os seus filhos. A família hoje é a família com quem você constitui uma família e não a família de origem. O rio, ele não transborda para cima. O rio, a corrente do rio, ela é de cima para baixo. O equilíbrio nas relações pai e filho é sempre de cima para baixo, para que a vida seja promovida. E falo agora sobre pertencimento. Todas as pessoas da sua família pertencem. Se você tem aí um filho que você deu em adoção, se você tem filhos que foram abortados, seja de uma forma natural ou seja por um aborto provocado, se você tem pessoas que morreram, que vocês desconectaram, se você tem pessoa da sua família que se tornou um andarilho e você, a família, desprezou minha mãe, nunca cuidou de nós, nunca ajudou a minha mãe a cuidar dos filhos, meu pai é isso, meu pai é aquilo, abandonou a família. Todo mundo que está longe precisa pertencer a esse núcleo familiar. E por que precisa pertencer? Eu te pergunto com clareza, com tranquilidade. Deus erra? Eu já perguntei isso aqui lá no vídeo sobre o bloqueio de paternidade. Deus não erra. E Ele te deu essa família porque você precisa, através desses familiares, desenvolver-se, tornar a pessoa que o Senhor planejou que você se tornasse. E enquanto você rejeita e não dá pertencimento aos seus pais, aos seus irmãos, quando você não dá pertencimento a um filho, por exemplo, quando você não entende que aquele filho problemático pertence a esse grupo familiar, você rejeita uma parte sua que está nele. Então você se rejeita. Quando você rejeita a sua mãe ou o seu pai, um dos dois, você está rejeitando 50% do seu ser. Então você fica de terapia em terapia procurando lugares para tampar esse buraco enorme que existe dentro de você, simplesmente porque você não aceita o seu pai como ele é, ou a sua mãe exatamente como ela é. Pensa que emocionalmente você vive sendo só 50% de quem você é.
Porque os outros 50, que é a sua mãe, você não deu pertencimento. Ou talvez um avô que lá atrás foi muito ruim. Eu não dou pertencimento para esse avô. Eu não olho para ele, ele me envergonha. 25% de você está sendo anulado nessa falta de pertencimento porque é transferido geneticamente, emocionalmente. E porque o Senhor visita. Lembra que eu citei para vocês que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração? Falei disso em outro vídeo dessa série. Pois é, e a bênção vem até 1000 gerações. Mas a maldição, ela vem gradativamente, ela vem, você já nasce com ela. Por isso que a Bíblia nos diz que nascemos com o pecado original. Mas aquilo que é bênção precisa ser tomado. Tomado no sentido de tomar bênção, buscar. Você precisa olhar para quem veio primeiro do que você e buscar a bênção deles para você. Porque a Bíblia nos promete que a bênção do Senhor vai até 1000 gerações. Então, quando a gente pensa 4 gerações visitando as coisas negativas, parece ser ruim. Ai, que Deus injusto. Não, ele não é. Ele é transbordante. Ele é um Deus de amor. Que você faz um ato ruim, até a 4ª geração recebe essa visitação. Mas quando você faz uma coisa positiva, segundo a palavra do Senhor, 1000 gerações serão abençoadas por um ato seu. Entende a gravidade disso? Entende o quanto é importante você pertencer, olhar para essas pessoas que vieram antes de você e que fizeram coisas tão maravilhosas e dizer, eu acerto isso aqui em mim? E muitas pessoas podem pensar que eu estou falando de espiritismo. Como que eu vou aceitar o que veio do meu pai se ele morreu? Não é do seu pai. A energia dessa vida não morreu com ele, senão você não estava nem lembrando que ele existia um dia. Esse pai, esse avô que talvez já tenha falecido, parte dele existe em você, que veio com o seu nascimento. É você reconciliar-se consigo mesmo. Então, encerrando esse vídeo, que você dê pertencimento a todos os seus familiares, que você trate todas as suas relações com o devido equilíbrio e que você respeite as hierarquias da vida. A vida tem uma forma de funcionar. E não dá pra gente bater a mão no peito e falar, eu faço do jeito que eu quiser. Porque o preço para fazer do jeito que você quiser é caro demais. Existe um fluxo, uma correnteza, e se você entrar nessa correnteza e deixar fluir, tudo fica mais leve. É importante que você olhe para sua família e entenda. O pai fica no lugar do pai, a mãe no lugar da mãe, os filhos no lugar de filhos. E parar de colocar, ai, minha filha é como se fosse minha irmã, eu virei, sei lá, eu cuido da minha mãe como se ela fosse minha filha, meu pai é meu melhor amigo. Gente, não é assim que a vida funciona e cada um precisa estar no seu devido lugar para que a vida possa fluir de uma forma mais leve para você, para sua família e para todos aí à sua volta. No método CPC, nós trabalhamos muito sobre isso, porque sabe o que é o principal problema? É que talvez você está ocupando o lugar da sua mãe, na sua família, ou de um irmão, ou de alguém, e você não percebe que você está nesse lugar. Lá na imersão, com as ferramentas que a gente utiliza de imersão mesmo, de imergir dentro de você, é o que a gente mais escuta. Fala, nossa, eu estou agindo como mãe da minha mãe, eu estou sendo a mãe do meu irmão caçula, e diante disso as pessoas vão percebendo que estão no lugar errado. E só o fato de sair do método e conseguir ir para o seu devido lugar dentro da família já traz prosperidade, leveza, porque a pessoa se ocupa com o seu lugar. E no centro, no nosso lugar, no nosso centro, nós sentimos leveza. Te convido a entender um pouco mais sobre isso no método CPC. Vamos lá?